Olá, queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Estamos no último domingo do ano eclesiástico, conhecido como Domingo de Cristo Rei ou também Domingo da Eternidade. Isto significa que no próximo domingo já se inicia o período de Advento, em preparação ao Natal. E por causa disso, nós queremos refletir num texto do Evangelho que nos fala de Jesus Cristo como Rei. Convido a acompanharmos a leitura bíblica do Evangelho segundo João, capítulo 18, os versículos 33 até 38. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós neste momento de ouvirmos e de meditarmos na palavra do nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, como eu já disse, estamos no último domingo do calendário eclesiástico. O ano eclesiástico não coincide exatamente com o ano civil. Por isso, quando começa o primeiro domingo de Advento, ali se inicia um novo ano no calendário da igreja, ainda que no calendário civil o ano ainda não acabou. E neste último domingo do ano eclesiástico, nós lembramos que Jesus Cristo é o Rei do Universo. Para muitas comunidades também existe a tradição de chamar esse domingo de Domingo da Eternidade. É o domingo em que se lembra do destino final da existência humana. Também lembramos daquelas pessoas que faleceram no último ano. O objetivo deste domingo, então, como domingo de Cristo Rei, é lembrar da finalidade de todas as coisas, da existência humana e de toda a história. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 36, porque dele, ou seja, de Jesus Cristo, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Tudo foi feito por e para Jesus Cristo. Tudo se inicia e tudo termina com ele. Também o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na visão de mundo da Bíblia, na visão de mundo cristã, Jesus Cristo não é somente uma personalidade histórica, uma pessoa que existiu lá no passado, talvez um acidente de percurso na história, mas Jesus Cristo é a própria razão de ser de todas as coisas e é a finalidade de todas as coisas também. Ele está na origem de tudo e toda a história mundial converge, há de convergir para ele. Por isso Jesus Cristo também diz lá no livro de Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega eram respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego, a língua na qual foi escrita o Novo Testamento. Jesus então coloca muito claramente que ele é o início e o fim de tudo, a razão de ser de todas as coisas. Sobre isso, o domingo de Cristo Rei nos convida a refletirmos, e em especial o texto do Evangelho que nós lemos hoje, que nós acabamos de fazer a leitura. Esta passagem do Evangelho de João que nós lemos é um trecho do diálogo entre Jesus Cristo e o governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos
era o governador da província da Judéia, nomeado pelos romanos que dominavam aquela província da Judéia. E Jesus Cristo foi entregue a Pôncio Pilatos para ser julgado pelas autoridades religiosas judaicas, ou seja, pelo Sinédrio. As autoridades do Sinédrio já estavam há muito tempo decididas a matarem Jesus Cristo. Acontece que, pelo fato de os judeus estarem sob o domínio dos romanos, não era dado aos judeus a autoridade de executar a pena de morte. Por isso, para concretizar o seu plano, eles precisam entregar Jesus Cristo nas mãos dos romanos, aqui representados por Pôncio Pilatos. E é isso que eles fazem. Quando Pilatos, então, encontra Jesus Cristo, que é entregue para ele ali no pretório, que era o palácio, a residência oficial de Pôncio Pilatos, ele não vê crime nenhum em Jesus Cristo. Ele não vê motivo para a condenação. Mesmo assim, as autoridades religiosas e, posteriormente, o próprio povo pressionam Pilatos para que ele condene Jesus Cristo à morte. O diálogo que nós lemos, então, no Evangelho é uma espécie de interrogatório que Pilatos está fazendo com Jesus Cristo, procurando, quem sabe, descobrir e entender qual era o crime do qual ele havia sido acusado, porque, ao que parece, Pôncio Pilatos sequer conseguia entender qual era o crime do qual Jesus Cristo estava sendo acusado. E por isso, Pilatos pergunta a Jesus Cristo: "Tu és o rei dos judeus?" E ele afirma que essa acusação feita contra Jesus Cristo, ou seja, a de que Jesus Cristo estava tentando usurpar, tomar o poder, se tornar rei dos judeus, essa acusação teria sido feita pelo próprio Sinédrio, ou seja, pelos próprios judeus, pelas próprias autoridades judaicas. E então, Jesus Cristo não nega, a princípio, essa acusação de que ele era rei. Porém, Jesus Cristo acrescenta algo muito interessante. Ele diz: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue." Fica claro que no Evangelho, Jesus Cristo realmente, ele reivindica ser rei. O Evangelho atribui a Jesus Cristo a realeza, e é isso que nós nos lembramos nesta data. Jesus Cristo é, de fato e de direito, rei, não somente dos judeus, mas de todo o universo. Então, mais uma vez, Pilatos interroga Jesus Cristo e pergunta: "Logo, tu és rei?" E Jesus responde: "Para isso eu vim ao mundo." Jesus Cristo é de fato o rei, e para isso ele veio ao mundo. Ele é da linhagem do rei Davi, o antigo rei, lá do Antigo Testamento, das tradições judaicas. Jesus Cristo descende de Davi, conforme Deus mesmo havia prometido a Davi, e por meio dos profetas também no Antigo Testamento. Mas que tipo de reino é esse de Jesus Cristo? Que tipo de reino é esse que tem Jesus como seu rei? Jesus Cristo foi claro ao afirmar: "Meu reino não é deste mundo." Em outros textos, em outros evangelhos, nós encontramos muito a expressão reino de Deus, ou então a expressão reino dos céus. Mas é interessante ressaltar que a Bíblia fala do reino dos céus, e não de um reino que fica nos céus. Essa pequena sutileza faz toda a diferença. Quando nós dizemos que o reino é dos céus, isso significa que a autoridade, o comando, está em Deus, está nos céus. E não que o reino fique lá nos céus. Assim como quando se falava do Império de Roma, não se estava falando apenas da cidade de Roma, mas que lá na cidade de Roma estava a autoridade que mandava nesse império. Mas o império se estendia por um amplo território. Da mesma forma, o reino dos céus não fica somente lá nos céus, não fica somente onde Deus está com seus anjos, mas o reino dos céus é aquele que é comandado a partir dos céus. Mas ele também se estende para onde nós vivemos, para o nosso dia a dia, para o nosso mundo. Ao falar do reino dos céus, ao dizer que o seu reino não era deste mundo, Jesus Cristo está falando sobre quem tem autoridade no seu reino. De onde vem a autoridade que Jesus Cristo tem? Ele não foi nomeado por nenhum poder humano neste mundo. Ele não recebeu a sua autoridade sendo vitorioso numa guerra. Ele não recebeu a sua autoridade dando um golpe, derrubando algum governo. Mas Jesus Cristo
recebeu a sua autoridade diretamente dos céus, diretamente de Deus. O reino dos céus é aquele que é governado a partir do céu. É aquele que tem Deus como seu supremo governante. Porém, esse reino não se localiza somente lá no céu, mas também aqui, no chão, na terra onde nós vivemos. Assim é o reino de Deus, segundo os evangelhos. Em outra ocasião também, Jesus Cristo respondeu àqueles que lhe interrogavam e perguntavam quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu da seguinte forma: o reino de Deus não está aqui nem lá. O reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está no nosso meio. Assim, o reinado de Cristo não é apenas lá no céu, não é somente algo espiritual ou apenas que está no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso sentimento desconectado da nossa vida concreta. Mas o reino de Cristo se estende também para aqui onde nós estamos. Embora ele não tenha um território, não tenha fronteiras exatamente definidas. O reino de Cristo é onde quer que Jesus Cristo esteja. E o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que onde 2 ou mais de nós estivéssemos reunidos, ali Ele estaria no nosso meio. Através dos sacramentos, através da palavra, Jesus Cristo, Ele está em nosso meio. E onde Cristo está, ali também é o reino de Deus. Jesus como nosso Rei, se nós temos de fato Jesus como nosso Rei, nós precisamos considerar então tudo aquilo que Ele nos manda, tudo aquilo que Ele nos ordena. Não faz sentido dizer que Cristo é o Senhor se nós não estamos dispostos a sermos súditos deste Senhor, deste Rei. E eu quero aqui lembrar a nós todos algo muito importante. Diferente dos reinos deste mundo, dos governos que se sucedem um ao outro aqui no mundo onde vivemos, o reino de Deus, ele não é uma democracia. Não somos nós quem mandamos nele. O reino de Deus também não é uma anarquia, onde cada um manda em si mesmo, onde cada um faz as suas próprias decisões. Porém, isso também não significa que o reino de Deus seja uma ditadura, um autoritarismo. Muito pelo contrário. Diferente dos reis deste mundo, Jesus Cristo governa e Jesus Cristo conquista os seus súditos por meio da cruz, por meio do seu serviço, por meio do amor. Todo aquele que é da verdade, disse Jesus a Pôncio Pilatos, ouve a minha voz. Jesus Cristo também afirmou: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus Cristo não nos força a nada, Ele não é autoritário, mas Ele nos conquista pela cruz. Todo aquele que por meio da fé olha para a cruz, ou seja, contempla o sacrifício, aquilo que Cristo fez por cada um de nós, e crê de todo o coração que ali está o seu perdão, ali está a sua vida eterna, a sua salvação, todo este é atraído por Deus, pelo Espírito Santo, para ser súdito de Jesus Cristo. Algo muito importante também que Jesus disse aos seus discípulos, ele disse certa vez: já não os chamo mais de servos, mas de amigos. Nós não somos somente servos, não somos somente súditos deste Rei Jesus Cristo, mas, se nós de fato somos seus discípulos, podemos ser chamados também de seus amigos. Se nós nos tornamos de fato servos e amigos de Jesus Cristo, então somos súditos, somos cidadãos deste reino dos céus. Não é que nós esperamos a morte para vivermos no reino dos céus, lá quando estivermos no céu, em algum lugar distante, mas aqui e agora, no mundo concreto em que nós vivemos, nas nossas decisões, nas nossas estruturas comunitárias, eclesiásticas, sociais, ali Jesus Cristo também tem que ser Rei, ali também Ele tem que ter a última palavra. O meu desejo é que você, todos nós, hoje, por meio da palavra de Deus, possamos ouvir esse chamado, a voz da verdade nos chamando, e assim sejamos atraídos pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. E por amor a Ele, por gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nós, que nós possamos nos tornar seus servos e reconhecê-lo como Rei. E se isso acontecer, então, se nós formos verdadeiramente seus servos, Jesus Cristo é aquele Rei que diz também: eu não vos chamo apenas de servos, mas eu os chamo de amigos. Sejamos todos servos e amigos de Jesus Cristo, que possamos de fato acolher este bonito chamado
em nossas vidas. E assim, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo seja Rei sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua comunidade, a nossa comunidade, sobre o nosso mundo também. Assim que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, essa paz guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Convido para termos um momento de oração. Querido e amado Deus, obrigado pela Tua palavra, por Teu Espírito Santo que nos chama por meio do Evangelho, que desperta em cada um e em cada uma de nós a fé. Por meio da fé nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Rei, não somente sobre o nosso coração, não somente sobre os nossos pensamentos, mas sobre tudo aquilo que somos e temos. Assim, que Jesus Cristo transforme a cada um de nós a sua imagem e semelhança, e que assim possamos transformar também nossas famílias, nossas comunidades, a nossa sociedade, que necessita tanto do amor de Cristo, do nosso serviço enquanto cristãos. Que como cristãos nós possamos espelhar o reinado de Cristo, Ele que não foi um rei, que não é um rei autoritário sobre nós, mas Ele que nos conquista por meio de seu serviço, da sua entrega, do seu amor. Que nós também, da mesma forma, não imponhamos a nossa fé aos outros, mas possamos conquistar por meio do bom exemplo, por meio do amor ao próximo, por meio do serviço. Clamamos também por todas as pessoas que sofrem, por todos aqueles que estão doentes, em recuperação com a sua saúde, por todas as pessoas que enfrentam dificuldades na família, na vida de maneira geral, por nosso país, por nosso mundo, Senhor. Tem misericórdia daqueles que sofrem e usa-nos como instrumentos Teus. Abençoa, Senhor, a semana e a vida de cada pessoa. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Assim nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Cristo, Rei glorioso, Rei do Universo, seja Rei sobre a tua vida. Que você possa, com alegria, servi-lo e também chamá-lo de amigo, Senhor Jesus Cristo. Que Ele esteja guardando e cuidando a vida de cada um, de cada uma de nós. Um forte abraço e uma abençoada semana a todos.